Oi gente, meu nome é Michele, eu sou a esposa do Lisandro e mãe do Theo e do Matias. Vim aqui falar para vocês sobre um testemunho que eu vivi e trazer uma palavra de fé para sua vida. Bom, em 2018, no dia 23 de abril, eu perdi o meu bebê. Um bebê que eu gerei até os 9 meses, mas naquele dia eu não senti ele mexer. E eu fui até o hospital e lá o médico falou que não havia mais batimentos cardíacos. Foi um momento muito triste que eu e meu marido vivemos, mas ele me fez lembrar que em casa eu tinha um filho muito especial, que é o Theo. De uma coisa eu sei, em Romanos 8, 38 e 39, diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E tenho ainda mais convicção quando leio Isaías 55, 8, 9, que diz que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Eu tive que passar por um procedimento de cesariana para poder retirar então meu filho que havia falecido no meu ventre. E isso foi um momento muito triste, eu não acompanhei, eu dormi naquele momento. E o meu marido me acordou depois perguntando se eu queria vê-lo. Eu não consegui pegar no colo porque eu estava bastante anestesiada ainda, mas eu pude ver o quanto ele era lindo e os seus cabelinhos pretos, apesar do momento triste. Lembro que naquele dia eu recebi as visitas da minha mãe, que foi me levar conforto, e dos pastores Edmilson e Luciana, e da minha comadre Grace. Lá no hospital, o pastor Edmilson pôde me levar uma palavra que me trouxe muito conforto e que é uma verdade absoluta que está na Bíblia. Que o dia mau chegaria e que eu precisava estar revestida das armaduras do Senhor, conforme está descrito lá. Eu não sei como eu consegui fazer uma publicação no Facebook descrevendo a passagem de Jó também, que diz que Deus me deu e Deus tomou. Eu tive isso com uma convicção muito grande para poder passar por este momento, porque aquele filho, ele não era meu, ele era de Deus e ele era tão amado que Deus quis ele para perto. Para passar por este momento, eu procuro trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança é saber que Jesus morreu por mim na cruz e que Ele me deu a vida eterna através da sua ressuscitação. Um dia eu vou encontrar Atos, porque eu irei ao céu e lá Ele estará. Lá eu vou conhecer Ele e vou conviver com Ele pela eternidade. Quando eu voltei para casa foi um outro momento que foi bastante triste, porque eu estava com os meus braços vazios. Dias após voltar para casa, um amigo me ligou e falou que uma amiga dele havia passado pela mesma situação e ela havia tentado contra a própria vida. Eu falei para ele que naquele momento eu não tinha nada para falar para ela, porque eu também estava passando por um processo de luto. Porém, ele me disse uma coisa que faz toda a diferença na vida das pessoas, é ser cheio do Espírito Santo. Naquele momento, ainda que eu não pudesse falar nada para ela, porque a minha tristeza era grande, eu sabia que o Espírito Santo estava comigo, chorando junto comigo por ter passado por aquele momento. Realmente, só uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de se lembrar da Bíblia e colocar em prática o que diz lá, que precisamos ser renovados pela transformação da nossa mente, não nos deixar ser abatidos pela tristeza que invade o nosso coração. Ninguém merece conviver com uma pessoa triste e por isso eu te digo, é necessário lutar e sair desse momento de luto. Viva o luto, mas não queira permanecer nele. Das 5 fases do luto, a onde eu mais sofri foi a de raiva. Eu senti muita raiva e cheguei a sentir até mesmo raiva de Deus. E me perguntei muitas vezes do porquê eu tinha passado por aquilo. No dia 7 de maio era a data prevista do parto e eu chorei muito porque aquele seria um dia feliz, mas era um dia muito triste. Naquele dia eu liguei para uma amiga que havia passado por uma situação semelhante, perdeu um filho com 9 meses de gestação. E ela me trouxe grandes palavras de consolo, que só uma pessoa que passou por essa situação sabe. Ali eu vi que um dos propósitos de Deus para minha vida com essa situação era que eu pudesse também transmitir tudo que eu vivi nessa fase de luto. E uma coisa é certa, todos nós um dia vamos morrer.
Infelizmente, o meu bebê viveu apenas aquele curto prazo, mas eu tive o privilégio de ser aquela que conviveu com ele todos os dias da sua vida, durante 24 horas por dia. Do tempo curto de sua vida, ele estava no meu ventre. Fui eu a pessoa que mais conviveu com ele, e eu sou grata a Deus por isso. Todos esses processos eu falo em vídeos através do canal Atos de Fé, que você pode acompanhar e ver mais detalhadamente tudo que eu vivi. No último vídeo que eu gravei no meu canal, eu relatei que a tia Claria, mãe do pastor Edmilson, passou alguns dias lá em casa e ela queria conhecer a Mevan. E pela raiva que eu estava sentindo naquele momento, eu cheguei a ser grossa com ela e com meu esposo. Mas que Deus me trouxe ali algo que eu vi que eu não podia ser daquele jeito, porque essa não era a minha essência, não era para isso que Deus tinha nos chamado. E nós fomos naquele culto. E justamente o que eu não queria ouvir era sobre mães. E a pregação era o quê? Sobre mães. Sobre a mãe de Jesus, uma mulher escolhida por Deus. Eu lembro que essa pregação, ela trouxe, bem como está lá em Hebreus 4:12, que diz que a palavra ela é viva e eficaz. Tão cortante como uma espada de 2 gumes que penetra e divide a alma e o espírito. E foi assim que eu me senti naquele dia. O título dessa pregação era Maria, mulher exaltada por Deus. E ela tinha tópicos como: para que geramos, o que geramos, como geramos. No final daquele culto, foi feito um apelo para todas aquelas mulheres que não podiam ter filhos. E a diferença na minha vida não é que eu não podia ter filhos. Eu já havia gerado filhos, mas eu não tinha nos meus braços, e eu queria ter meu filho nos braços. E eu fui quase que voando lá para frente para receber aquela oração. Essa pregação falou tanto comigo que eu transcrevi parte dela, o suficiente para encher 4 páginas. Cada versículo que tenho gravado e transcrito falou muito comigo, e só não fiz o restante porque eu cansei. A pregação era muito grande, eram quase 2 horas, mas falou demais comigo, o suficiente para eu crer que eu podia gerar novamente e que eu teria o meu filho nos braços. Uma das frases que mais me impactou naquela pregação foi que eu não posso esperar de nenhum pregador a vida que só Deus pode gerar em mim. Então eu precisava de intimidade com Deus, porque filho é gerado na intimidade de um casal, e eu precisava de intimidade com Deus para gerar um filho, de acordo com o propósito que Ele tem. Depois daquele dia, eu procurei ter intimidade com Deus, fazendo um estudo de todas as concepções realizadas através de um milagre de Deus na vida de mulheres ditas até então estéreis. Existem 7 concepções milagrosas descritas na Bíblia. Muitas vezes eu me perguntava se Deus queria que eu tivesse realmente mais filhos. E eu posso te dizer com toda a convicção que Deus quer que você tenha filhos, porque na palavra dele diz: crescei e multiplicai-vos. Não existe nenhum relato na Bíblia onde Deus ele não quer que as pessoas tenham filhos. Durante este tempo, Deus me mostrou que o propósito para o qual eu queria ter esse filho, ele estava errado. Eu queria ter um filho para preencher um vazio que eu tinha no meu coração e na minha alma. Mas o vazio da alma e o vazio do coração só podem ser preenchidos pela presença de Deus, pela graça do Espírito Santo no nosso viver. E por isso eu decidi buscar mais e mais da presença dele para mim, porque senão eu não ia conseguir alcançar objetivos que era de gerar filhos. Minhas orações se baseavam em 2 versículos a partir de então. Lucas 1:37, que diz que nada é impossível para Deus. E Marcos 9:23, que diz que tudo é possível ao que crê. E chegou outubro, 6 meses após a perda do meu filho, a minha irmã teve o privilégio de ter a sua primeira filha, a Selena. Esse para mim também foi um momento muito difícil, não por ela ter a filha, porque para mim também era uma grande alegria, mas porque era muito difícil para mim ainda olhar bebês. Mas eu fui com toda a força, com toda a fé, ver e contemplar a beleza da minha sobrinha afilhada Selena. Ali eu desejei mais intensamente a vontade de querer gerar um filho.
fui a médicos, parei de tomar medicação para poder engravidar. E isso me custou muito, porque não aconteceu tão logo quanto eu esperava. Ali, a minha fé foi colocada à prova e eu me questionei muitas vezes se Deus realmente queria, mesmo sabendo que na palavra dele diz pra gente se multiplicar. Se você deseja, ore e creia, mas lembre-se, os filhos não são somente gerados no nosso ventre, os filhos são gerados também no coração. Seja mãe de multidões, gere vida em todos ao teu redor, gere para o reino de Deus. Eu encerro este vídeo falando que para gerar um filho é necessária intimidade. Leia a palavra de Deus e busque nela a verdade que você precisa para ter ainda mais fé. Atos de Fé é o nome do canal e se você quiser assistir os vídeos que já estão postados lá, está descrito aqui embaixo. Compartilhe esta mensagem, se inscreva no canal da Casa Church. Um beijo. Que Deus abençoe.